Olá, bom dia. A decisão do Supremo Tribunal Federal de beneficiar com habeas corpus mulheres detentas que têm filhos até 12 anos ou com necessidades especiais pode alcançar 87 mulheres aqui no Maranhão. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar sobre esse assunto comigo foi a defensora pública do Núcleo de Execução Penal, Maiele Veras. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda. Obrigada. Essa decisão, a partir de agora, depois de tomar essa decisão pelo Supremo, ela é automática? Não, ela não é automática. A Defensoria já fez o levantamento das presas que se encaixam nas situações apresentadas pelo habeas corpus e nós iremos fazer os pedidos daquelas que não têm condição de pagar advogado. As detentas que têm condição de pagar advogado podem contratar para fazer os pedidos, mas também é permitido também aos juízes fazerem de ofício, de forma automática também. Sim, pode continuar. Mas regra geral serão pedidos feitos pela Defensoria ou por advogados. São pedidos individuais, cada um pedindo o seu. Sim, iremos peticionar em cada processo. Certo, nós temos 87 detentas. A maioria delas é com filhos já até 12 anos ou são deficientes, portadores de necessidades especiais? A maioria são com filhos até 12 anos. Com filhos. A maioria, sim. A gente viu muitas matérias esse período sobre esse assunto, né, que virou uma polêmica e depois acabou, graças a Deus, beneficiando todos na mesma situação. Mas a gente viu muitos casos de mulheres que já tinham pedido várias vezes e que não tinham conseguido esse benefício. A gente tem alguma situação aqui desse tipo, Maia? Sim, temos, né? A Defensoria fez vários pedidos e alguns foram indeferidos por os juízes de base ou o próprio TJ entenderam que as mulheres não se encaixavam nas hipóteses previstas do Código de Processo Penal que já permitia desde 2016 essa prisão domiciliar. O STF, com esse HC concedendo a ordem, ele veio ratificar, confirmar o que o Código de Processo Penal já permitia desde 2016. Sim. Já era permitido, sim. Quer dizer, oficialmente, vamos dizer, né? Sim, pela lei. Mas e por que esse, vamos dizer assim, emperrar esse benefício? Qual a justificativa? A justificativa que eu entendo a justificativa que eu entendo que é a mais forte é a cultura do encarceramento que existe no Brasil, tanto para os homens quanto para as mulheres. Existia já essa possibilidade desde 2016 de em vez delas esperarem o julgamento presas, de serem em prisão domiciliar, mas devido àquela ideia de achar que a prisão é o castigo certo. O punitivismo exacerbado é que ocasiona que tantas mulheres com filhos pequenos e deficientes estejam aguardando sentença presas, enquanto poderiam estar junto com seus filhos. Sim. Então, deixa eu acrescentar mais um argumento contra desses que eu ouvi. Além da cultura da prisão, vamos dizer assim, tem aquela outra ideia de que se ela não é presa, se ela pode ficar em casa cuidando do filho, mesmo tendo cometido um crime, no caso, ela poderia cometer outros crimes, ou mulheres na mesma situação poderiam cometer crimes usadas por qualquer outro tipo de segmento, porque seriam beneficiadas com esse recurso. Isso procede? Não. Só quem está numa prisão, já passou por uma prisão, sabe como é degradante, precário estar ali. Eu acredito que nenhuma mulher em sã consciência iria engravidar, vou querer ter um filho só para cometer um crime e não ser presa. Sendo que não é uma coisa certa. A gente também não pode penalizar as crianças por causa disso. Quando elas estão presas junto com a mãe, elas também estão cumprindo pena com a mãe. Uma coisa que não pode acontecer e é até proibido pela Constituição. Eu já fiz uma reportagem a respeito disso com crianças na prisão. Até quanto tempo, Maíla, essa criança pode ficar com a mãe? Ela tem um período, por exemplo, depois, se ela é presa grávida, ela já vai ter o bebê na cadeia. Ela pode conviver por quanto tempo com a mãe dentro da cadeia? Olha, regra geral, aqui no estado do Maranhão, aqui no presídio feminino, as crianças ficam em média até os 3 anos. E aí, convivendo dentro da cadeia? Sim, aqui no presídio feminino de São Luís nós temos um berçário
uma parte separada das outras detentas, que ficam detentas grávidas e que possuem filhos menores. Aqui em São Luís, e a partir já dos 2 anos e meio, 3, já há procura para outra família, para a família extensa, tios, avós. Sei. E se não for encontrado nenhum familiar que possa ficar com a criança, ela vai para os abrigos. Meu Deus. Quer dizer, a partir de 2 anos e meio já começa esse processo de transição, de desapego, vamos dizer assim. Porque imagine para uma mãe deixar um filho de 2 anos e meio sair muito complicado. É uma ruptura, para não ser uma ruptura muito... um choque muito forte, abrupta, é feita essa transição. Essa coisa meio gradativa, isso, né? Isso. Algumas preferem não ficar com o filho na cadeia, mesmo tendo esse direito? Sim. Algumas preferem deixar com o pai. Vamos também me responder isso no próximo bloco, tá? Vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já para conversar sobre esse assunto. Um minutinho só. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre habeas corpus para mães com crianças até 12 anos. E eu estava querendo saber sobre se tem alguma dessas detentas que decidem não ficar com o filho logo depois do parto. Sim. Algumas preferem deixar com o pai, se o pai for um pai presente, ou deixar com a avó ou com algum tio. Mas a maioria prefere conviver com o filho enquanto pode, exatamente. E faz bem para a criança também ter aquele contato com a mãe, o aleitamento materno é muito importante. Tem muita coisa que precisa ser levada em conta na hora dessa situação. Você transita por lá, como é que é o ambiente? Assim, porque eu me lembro uma vez eu fui lá, Maíra, e assim, quase todas as outras detentas viravam babás da criança, quer dizer, todo mundo tentando ajudar, mesmo com o ambiente hostil e difícil daquele. E hoje, como é a situação? Sim, é exatamente assim. Existe uma ala separada para as mães gestantes e com os filhos até 12 anos, e há uma mesma união. As outras colegas ajudam a cuidar, né? Solidariedade feminina mesmo, ali naquele local, entendeu? E quando essa criança tem que sair, o que é aqui? Qual é a nossa realidade? Ela tem sempre uma família para ir ou ela acaba indo para um abrigo? Não, é cada caso concreto. É feito um relatório, um estudo social de caso, em busca da família, a chamada família extensa, avós, tios ou o próprio pai, que seria o ideal. Sim, mas essa família extensa, vocês sempre conseguem esse contato? Não sempre. Há muitos pais que abandonam, às vezes nem registram, ou registram, mas abandonam. E há também muitas famílias, avós, tios, que por algum motivo ou outro não podem ou não desejam ficar com a criança. E aí, fatalmente, elas irão para os abrigos. E o que pode acontecer também, infelizmente, é que pode acontecer do vínculo se romper tanto que ela pode entrar para a fila de adoção e ela perder esse vínculo com a família biológica. É mesmo, né? Quer dizer, dependendo também do tempo que a mãe passar na cadeia, né? Porque se o bebê se separa aos 2 anos e meio, 3 anos de idade, e a mãe passa uns 20 anos na cadeia, essa criança não vai ficar no abrigo a vida inteira, sim, né? Não pode, né? Sim. Por isso que sempre o Poder Judiciário, a Defensoria Pública da parte da proteção da infância, sempre procura, em primeiro lugar, a família extensa, em último caso, a adoção. Certo, seria o caso da família tomar conta, até pela impossibilidade da mãe, né? Porque se for para um abrigo, fatalmente os vínculos vão se romper, eu imagino, né? Por isso que é uma busca incessante de encontrar a família extensa e de fazer um trabalho de aproximação ou de reaproximação com a criança. Que às vezes muitas famílias ainda não tiveram nenhum contato com a criança ou já tiveram aquele trabalho de reaproximar, de fortalecer os vínculos familiares. Vai ser um trabalho mesmo de serviço social, de psicologia. Sim, uma equipe multidisciplinar. Muita gente envolvida para tentar manter esses vínculos, né, enquanto essa mãe cumpre pena. A partir de agora, essa situação pode se reverter. Mas a partir de quando a gente pode ter a expectativa de que essas mães, pelo menos as primeiras beneficiadas com essas medidas, já vão para casa cuidar dos seus filhos? Olha, no julgamento do HC ficou determinado... HC habeas corpus, isso, no habeas corpus coletivo, ficou determinado que no prazo de 60 dias
os juízes aplicassem a decisão nos casos concretos em cada processo em que as mulheres se encaixam nessa situação, de filhos até 12 anos, deficientes ou mulheres gestantes. Sim, 60 dias determina a regra, a lei, né? Exatamente. Mas eu quero saber assim, o caso concreto, assim, tipo assim, as mães, as nossas mães que estão detentas aqui, que estão cumprindo pena, a partir de quando vocês que trabalham com essas, assim, por exemplo, mês de março, mês de abril, a gente já vai ter mãe em casa a Defensoria, a gente está aguardando a publicação do acórdão primeiro, né? Ainda não foi publicado. Não foi publicado, né, oficialmente. E aí, a partir disso, a gente já está catalogando e nominando os casos. A gente vai analisar cada caso, atender pessoalmente as internas do presídio de São Luís e a partir disso vamos fazer os pedidos. A partir da publicação do acórdão, acredito que no máximo um mês a gente já consiga fazer todos os pedidos e aí já fica com o Poder Judiciário quando o Poder Judiciário irá dar as decisões, né? Quer dizer, tem muitos passos ainda a serem cumpridos, não é? Não é só disse lá na televisão, está valendo aqui, não funciona assim. Não, como será feito o pedido em cada processo, então a gente também tem que coletar dados, certidão de nascimento, as provas para instruir aquele pedido também. Essas 87 que a gente falou lá no início, quantas mais ou menos vão depender da Defensoria? Você já tem esse levantamento? Olha, regra geral, a gente é responsável por 80, 90% dos presos, tanto feminino quanto masculino. Então, 80 a 90% são da Defensoria. A maioria das presas são pobres, não têm escolaridade, não são formadas, não tiveram escolaridade. E assim, por não terem condições de pagar advogado, são atendidas por nós, pela Defensoria. Então vocês vão ter bastante trabalho, sim, né? Dessas 87, praticamente 79 mais ou menos vão ficar com vocês, sim. 78, 79, estou tirando só 10% agora, né? 78, 79 vão ficar por conta de vocês. Aí o trabalho demora um pouquinho mais porque é muita gente, né? É muita gente. Tem uma lista de prioridades nesse caso? Todas, né? Acho que a gente não consegue elencar uma prioridade porque todas, como todas, têm filhos menores de 12 anos ou deficientes ou gestantes, a gente tem que todas são prioridades. Talvez a gente possa fazer uma triagem das que estão presas há mais tempo. Pode ser um critério que a gente vai usar. Então tá certo. De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para concluir esse assunto. É só um minutinho, eu volto já já. Chegamos ao último bloco do nosso programa que está falando hoje sobre habeas corpus para mães com filhos até 12 anos ou com necessidades especiais e que de alguma forma podem pleitear a prisão domiciliar. E eu falei nessa lista de prioridades porque eu pensei assim, se tem uma mãe grávida que já está quase para parir, 9 meses, sei lá, ela teria uma certa prioridade, não teria? Sim, sim. Pensando por esse lado, a gente vai... são poucas gestantes aqui no estado do Maranhão, mas aquelas que já tiverem gestantes, já para o filho nascer, a gente vai dar uma atenção especial. Isso não é determinado, isso não é estipulado pela lei, por essa decisão, não. Né? O habeas corpus colocou todas as mulheres em igualdade. Gestantes com os filhos até 12 anos e deficientes. Não colocou uma ordem de prioridade. Então essa ordem vocês que vão ter que criar, sim, o caso a caso. As que estão presas já há isso. mais tempo, ou que já estão para nascer os filhos. Quando a gente fala em 87 detentas, a gente está falando do estado inteiro ou está falando só de São Luís? Do estado inteiro. Do estado inteiro? Sim, o sistema prisional. São 7 unidades prisionais que acolhem mulheres, que custodiam mulheres do estado do Maranhão. Ah, tá. Então a gente está dividindo esse número, a maioria na capital, imagina. Sim, sim, a grande maioria. A grande maioria na mulher. Olha, tem um perfil da mulher que está na cadeia hoje? Vocês já conseguiram traçar essa... Sim, um perfil bem definido. São, segundo a última pesquisa do Infopen, 68% das mulheres são presas por tráfico de drogas. É mesmo? 68%. 68% são presas por tráfico, na maioria das vezes são as chamadas mulas, são aquelas que estão... Isso que eu queria saber. São aquelas que estão no final da cadeia, as que já não apresentam tanta periculosidade ou até nenhuma periculosidade, porque às vezes
são usadas São mesmo, usadas. muitas vezes pelos companheiros, Isso, pelos maridos. normalmente essas mulheres, de alguma forma, os companheiros dela estão presos também, morreram ou já estavam no tráfico, alguma coisa assim? Olha, a maioria são mesmo levadas para essa situação devido aos seus companheiros, né? Alguns já se encontram presos, já estavam presos e aí são presos e elas são levadas para fazer aquele papel que o companheiro exercia. E como nesse mundo aí do crime, muitos já morreram e aí muitos desses filhos já não têm pai vivos porque em decorrência da morte, da situação. Entendi. Hoje, por exemplo, assim, se você tivesse que traçar essa geografia, eu posso chamar geografia do crime ou vai ficar muito pesado? É um nomezinho meio pesado, né? Mas a maioria delas foi levada para essa situação, quer dizer, foi levada, eu digo aqui entre aspas, no sentido de se sentir pressionada a levar, pelo companheiro, pela atividade que o companheiro exercia, acabou fazendo isso e acabou sendo pega, mais ou menos isso. Sim. Aí quando a gente pensa em reincidência do crime, dá para aplicar isso a essas mulheres? Se elas fizeram isso por necessidade ou se elas fizeram isso induzidas pelo marido ou companheiro ou qualquer coisa parecida, a reincidência parece um pouco mais distante, não é? A reincidência das mulheres ela já tem uma taxa menor em relação aos homens. Até porque para você ter uma ideia, são aproximadamente 10 mil homens em São Luís que estão no sistema penitenciário. Mulheres são 415. Muito pouco em relação, né, aos homens. Sim, não é muito 10%, pouco. Né? Então, assim, muitas tinham um trabalho fora, tinham, né, um trabalho informal, acabam entrando para o tráfico por alguma circunstância de falta de oportunidade, de falta de condição, por causa do companheiro. Elas passam pela prisão e quando saem já não querem, já lutam para não ter que voltar, para não voltar. Eu imagino. Entendeu? Mulher, quando o homem está preso, a mulher é mais fiel do que o homem. Eu falo fiel no sentido da assistência. Quer dizer, a mulher dá assistência ao marido preso, mas o marido dá assistência à mulher presa? Não, é pelo contrário. A gente vê muitas mulheres, né, visitando os homens, filas gigantes na porta do complexo penitenciário, quase, né? De Pedrinhas. Agora, quando você vai para o presídio feminino, as visitas caem drasticamente dos seus companheiros. Quem visita são as mães. Pois é, eu ia perguntar quem visita. Mães, irmãs, companheiros é mais difícil, mais raro. É mesmo, né? Sim. Mas que falta de solidariedade, total. Viu? As mulheres são realmente mais solidárias, mais leais ali. Acabam entrando no crime por conta dessa lealdade toda, né? Mas a recíproca não é verdadeira. Não é verdadeira. Não é. A pena que uma mulher dessa chega a pegar, Maeli, é sempre significativa? Olha, como a maioria dos crimes são o tráfico de drogas e muitas a primeira vez, não se dedicam à organização criminosa, a pena muitas vezes é substituída por pena restritiva de direito, a prestação de serviço, a aplicação de multa. Por isso, a grande luta para que seja aplicada essa domiciliar, porque muitas mulheres ficam presas aguardando o julgamento e aí ficam 5, 6, 7 meses. Quando chegam ao final, a sentença não é de prisão, é de uma pena restritiva. Por isso ela poderia aguardar. Por isso ela poderia aguardar o julgamento em casa, com os seus filhos, cuidando dos filhos. É verdade. Ainda iam ter o benefício de não deixar essa família desagregar toda, porque normalmente tem mais de um filho, não é só aquele que ela pariu na cadeia ou que ela entrou pequenininho, normalmente tem mais filhos do que isso. E que se não tiver uma outra família presente, a família extensa, né, que se chama? Isso. A família extensa, se ela não tomar conta dessa situação, aí a coisa vai ficar pior do que estava, né? E por isso foi uma grande vitória a concessão da ordem desse habeas corpus coletivo, porque vai beneficiar e reparar muitas justiças que hoje já acontecem. Então a gente pode esperar que ainda nesse primeiro semestre a gente vai ter essas mulheres gozando desses Estamos em benefícios. fevereiro, fim de fevereiro, no primeiro semestre. Nós faremos um trabalho com muito empenho, muita dedicação para que todas as mulheres que não possuem condição de pagar advogado sejam beneficiadas com a decisão. E quem precisar vai ter uma orientação de procurar um advogado para fazer isso, Sim, né? Quem tem condições, procure um advogado que também irá fazer o pedido e provavelmente irá sair também.
Tá certo, então a gente vai esperar que esses benefícios sejam realmente, que eles cheguem até essas mulheres e que elas de alguma forma possam cuidar dos filhos em casa, já que elas não apresentam essa periculosidade toda, né? A gente pode dar um crédito de confiança sim, Com gente. certeza, com certeza. Vai evitar tanto problema depois, Sim, eu imagino, né? problema. Ficar cuidando de filho, ficar cuidando da família, vai mexer com a cabeça dela, vai ficar bem melhor. Maiele Veras, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a você, foi um prazer. Um bom dia para você. Bom dia. E um bom dia para você também, que já sabe que tudo isso que a gente conversa aqui fica à sua disposição no nosso site. É só acessar o al.ma.leg.br/tv, vai estar tudo lá para você. Pode acessar também as nossas redes sociais, as nossas páginas, as nossas redes sociais, que você vai ter tudo à sua disposição. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!